Eu vou ler o capítulo todo porque eu adoro. Sabe aquela parte de João 10 que fala: o diabo veio para roubar, matar e destruir? Alguém sabe? Só um pouquinho aqui. Aqui eu tenho uma outra Bíblia que é católica, tá? Só pego pra vocês verem a diferença. Sabe aquela frase? Então, eles falam que o diabo é um ser, né? Um ser que foi criado por Deus, foi expulso lá do céu, lá, toda aquela barganha que você sabe que não existem, né? Só que esse original depurado aqui, vocês vão entender o que era esse diabo que veio pra roubar, matar e destruir, que Cristo falava, tá? Eu vou ler aqui e vou pedir pra vocês silenciarem um pouquinho, porque eu não vou poder ler os comentários, entendeu? Enfim, respeitem aqui a hora de eu ler pra vocês poderem entender sobre o que eu tô falando. Capítulo 10. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, acompanhem. Capítulo 10, João 10, né? No grau anterior e no capítulo 9 vimos: se vocês fossem cegos fisicamente, não seriam condenados, mas como vocês acham que possuem visão, vocês permanecem condenados. Revelare. Essas partes de revelar e selar não tem na Bíblia de vocês, tá? É só uma explicação do conteúdo. O capítulo 10 é a continuação do 9. Portanto, nunca deveria ter sido subdividido. Isso impede o leitor ou ouvinte de entender para quem Jesus está falando. É, portanto, imprescindível que você colhe o grau 187 da filosofia X lá no canal do YouTube, vendo a cura de um cego que foi expulso do sistema e a quem o nosso mestre foi encontrar. No encontro, os bíblias, como sempre, estavam lá e ouviram Jesus os chamar de os verdadeiros cegos. Nosso Salvador estava defendendo um homem desprezado, um homem que havia sido expelido pela igreja da Bíblia. É sobre isso que eu estou falando aqui. É neste contexto que Yohanan 9, João, né? No 10, Jesus continua falando ao sistema religioso. É para esse o verdadeiro intuito, é esse o foco de Jesus Cristo. É sempre para o sistema de religioso. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. É neste contexto que João 9 e no 10 Jesus continua falando do sistema religioso que expulsou o ex-cego e seus pais. Jesus diz a todos, principalmente ao sistema: aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas por qualquer outro lugar, é ladrão. Revelare. Enquanto os falsos profetas expulsam as ovelhas e as chamam de ladrões de Deus, por não dizimarem ou ofertarem, Jesus está dizendo que todos os pastores, padres, rabinos e líderes religiosos que agem desta forma são os verdadeiros ladrões. Jesus primeiro os chama de cegos, agora de ladrões. Tá vendo que a verdade incomoda? É só ler a Bíblia que todo mundo sai da live. Incrível! Jesus continua: só é pastor das ovelhas quem entra pela porta. Para o verdadeiro pastor, o porteiro abre a porta, e então as ovelhas ouvem a sua voz. O verdadeiro pastor chama suas ovelhas pelo nome, e elas vão para fora. Revelare. Ex significa para fora. Tirados, expulsos, expelidos. Jesus está dizendo que o ex-cego e seus pais, expulsos da igreja, por confiarem na verdade, estavam ouvindo a voz do verdadeiro pastor, e que todos os rabinos, pastores e padres das sinagogas eram os ladrões. A expressão mas por qualquer outro lugar ou sob por outra parte se refere à tentativa de ensinar as ovelhas de uma forma falsa e dolosa. É o zelo legalista que os mestres bíblias tinham em dominar as ovelhas por medo e coação. Naquele tempo, os apriscos eram espaços descobertos, cercados por muros baixos para proteger o rebanho nas trevas, à noite. Se você é uma ovelha de Cristo, você um dia vai perceber que quem lhe instrui pulou o muro e não é o pastor verdadeiro. Jesus Cristo continua: depois que o pastor verdadeiro leva suas ovelhas para fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem sua voz. Iluminare. É impressionante dizer que foi exatamente isso que o cego fez. Quando Jesus o encontrou, ele reconheceu sua voz. Onde tiver algo de bem, ovelha do Senhor, este reconhecerá a voz da verdade e a seguirá. Jesus continua: mas as ovelhas do verdadeiro pastor nunca seguirão estranhos. Na verdade, elas fugirão deles, porque não reconhecem a voz de estranhos. Revelare. Jesus mesmo está dizendo: fuja. Se você é minha ovelha, então fuja. Vê, os líderes da
da Bíblia e do templo podem até pular o muro e manipular as ovelhas por medo, mas nunca conseguirão tirá-las do aprisco em liberdade, pois elas reconhecerão a voz deles e fugirão. E Yohanan continua: mesmo Jesus usando essa metáfora, eles não compreenderam o que Jesus quis dizer. E Yahshua afirma novamente: esta é a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Revelare. Jesus está revelando que para ensinar, instruir, educar e pastorear o rebanho dele, é necessário ser como ele, ter a autorização dele, o chamamento dele, os dons dele e ser ele. Onde estão os mestres cristos de hoje? Qualquer líder que não falar exatamente o que Jesus falou e não ensinar exatamente o que Jesus ensinou é mercenário. Gran revelare. O original aqui, quando diz ladrão, quer dizer o que só trabalha ou ensina por dinheiro. Todos que ensinam somente por dinheiro, por interesses, por privilégios, por medo ou por obrigação são falsos mestres. Jesus continua: todos os que entraram no aprisco sem passar por mim foram ladrões, mas as minhas ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar e sair por mim encontrará alimento e existirá para sempre. Revelare. Então temos o famigerado clichê bíblico crentez. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem nunca ouviu essa frase de João 10:10? O que é uma das provas de como eles dizem amar as escrituras, sem nem sequer as conhecer. É neste contexto que temos João 10:10, agora você pode entender, enfim, o que é o mercenário. Jesus continua: os mercenários apenas roubam, matam e destroem, mas eu vim para dar vida e vida plena. Revelare. Os mercenários da fé, de fato, expulsavam e perseguiam quem confiasse em Jesus. Desejavam matá-lo e não descansaram enquanto não o fizeram. Eles calam, perseguem, expulsam e, se a lei permitir, mandam matar. Mandam calar qualquer voz que ameace o seu sistema e os seus rebanhos. O que estão fazendo comigo aqui no TikTok? Denunciando as minhas lives, denunciando os meus vídeos. Para quê? Para me calar. Porque eles não suportam ouvir a verdade. Isso não é só comigo. Qualquer outra pessoa que venha falar a verdade, que venha trazer conforto para as pessoas, que venha libertar as pessoas do aprisco, do sistema religioso que engana. Sei lá. Onde tiver alguém transformando as ovelhas do Senhor em um sistema de domínio e lucros, onde é o estranho, o ladrão, o mercenário. Este é o estranho, o ladrão, o mercenário. Jesus estava mais uma vez vaticinando sua morte na cruz através das Bíblias. Obrigada, Betanjinha, obrigada. Eles são o diabo, o mal, os que mataram todos os profetas, os apóstolos e o próprio Filho de Deus. As pessoas acham que hoje mudou alguma coisa. Que as pessoas hoje não matam por nada. As pessoas podem até não matar, entre aspas, porque tem muitos que matam, né? Mas o que elas podem fazer estando longe? Tem gente que não tem acesso a mim. Elas não conseguem me matar. Mas o que eles fazem? Eles tentam calar a gente de qualquer jeito. A troco do quê? De nada. De continuar alimentando o ego delas e a troco de fazer mal para uma outra pessoa que não fez nada para elas, né? Nosso mestre continua: eu sou o verdadeiro pastor, porque o verdadeiro pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqueles que cuidam das ovelhas por interesse ou dinheiro não são pastores verdadeiros. Estes, quando percebem que o lobo vem, abandonam as ovelhas e fogem. Então o lobo ataca o rebanho e as ovelhas se dispersam. Estes pastores fogem porque o interesse deles não é com as ovelhas, mas com o salário, o dinheiro, né? Obrigado, Ed. Sejam todos muito bem-vindos aqui, tá? Eu não tô vendo aqui, mas sejam todos bem-vindos aqui à minha live. As ovelhas são minhas, assim como eu sou do Criador. Tenho muitas outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu vou tirá-las e guiá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e então no final haverá um só rebanho e um só pastor. Revelare. Jesus está falando para todos os bíblias que expulsaram o ex-cego e sua família, e para todos que ouviam que Israel é o primeiro aprisco, assim como os profetas disseram na primeira Bíblia. Jesus faz uma paráfrase à profecia de Ezequiel, que chamou Israel e os gentios de casa de Judá e casa de Israel, ou duas varas.
Aqui ele está se referindo como outro aprisco. O aprisco dos não-judeus, dos pagãos e dos gentios, os quais ele unirá para formar um só rebanho no paraíso. E este paraíso será o reino do 7º milênio. Jesus continua: eu sou o plano de amor do Criador, pois darei a minha vida por vocês, para que a morte não exista mais. Ninguém pode me matar, mas eu mesmo darei a minha vida, porque esse é o plano de amor. Minha missão é dar a minha vida para que o plano original seja restabelecido e todos possam ter vida. E o Hanan diz que os bíblias, como não entendiam seu ensino e estavam furiosos por terem entendido apenas que Jesus os chamava de ladrões e mercenários, porque a carapuça serve, né? Começaram a dizer: ele está louco ou cheio de demônios. Entendam que aqui as pessoas acham que quando elas chamam a gente de louca, endemoniada, satânica, nossa, elas estão mega ofendendo. Sendo que Jesus Cristo, que era o próprio Deus, também foi chamado dessa mesma forma, dali pra pior, né? E as pessoas acham que isso vai modificar a essência de alguém falando isso. Na verdade, modifica cada vez mais a delas, né? Porque estamos aqui o ouvindo até agora. Mas muitos que o ouviam defendiam-no, dizendo: este ensino não pode ser de uma pessoa louca ou cheia de demônios, pois se ele fosse louco ou endemoniado, jamais conseguiria curar um homem que nasceu cego. E o Hanan diz que pouco tempo depois iniciou a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Então os bíblias se aproximaram dele e perguntaram: por que você não para com este drama e diz logo que quer ser reconhecido como Messias de Israel diante de todos? Ao que nosso grão-mestre respondeu: tá ruim aqui a minha internet pra vocês? A minha também tá boa. Tá travando aí pra vocês? Deixa eu ver onde é que eu parei. Ah, beleza, então. Deixa eu ver aqui. Ao que nosso grão-mestre respondeu: eu já disse isso muitas vezes diante de todos, mas vocês não acreditam em mim. Todos os sinais que faço em nome do Criador já provam quem eu sou. Mas vocês não confiam em mim porque vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem minhas ovelhas, ouviriam minha voz e me seguiriam. Todas as minhas ovelhas existirão para sempre e jamais morrerão, e ninguém poderá tirá-las da minha mão. Eu vim para juntá-las, pois essa é a minha missão. Prestem atenção na última frase agora. O Deus que vocês acreditam e eu somos a mesma pessoa. O Deus que vocês acreditam e eu somos a mesma pessoa. Ou seja, Jesus se declara o próprio Deus aqui em João 10. Revelare. Em uma das passagens, porque ele se declara várias vezes sendo o próprio Deus. Tenta sair, ô Paulo. Tenta sair e volta de novo. Tenta sair e voltar de novo, pra ver se tu consegue. Às vezes volta ao normal daí. Revelare. Os bíblias esperavam que ele se revelasse como Messias para poder condená-lo, mas ele o surpreendeu revelando ser o próprio Criador em carne. Nosso Supremo Mestre está dizendo que o sistema jamais matá-lo. Jamais teria o poder de matá-lo. Jamais poderia calá-lo. Jamais poderia se livrar dele e tomar o povo para si. A motivação maior religiosa era ter o povo para si como curral eleitoral, como dizimistas e ofertantes, como as seclas de seus interesses. Jesus afirma ser o Criador para deixar claro que ele não era um homem qualquer, um pobre da Galileia, mas o próprio Deus. Neste mesmo instante, quando Jesus se declara ser o absoluto, os bíblias pegaram pedras para matá-lo. Ao vê-los com pedras nas mãos, Jesus disse a eles: eu ajudei muitas pessoas realizando muitos sinais e provando que Deus está em mim. Por qual desses sinais vocês querem me apedrejar? A paráfrase e metáfrase é esta: que mal eu fiz? Qual é o meu pecado? Com pedras nas mãos, os bíblias replicaram: não vamos apedrejá-lo pelos sinais que fez, mas pela blasfêmia que acabou de falar, dizendo que você é o próprio Deus. Você não passa de um homem simples e pobre. E mesmo contextos como este, ainda existem trinitários que acreditam na falsa trindade de 3 pessoas distintas. Jesus Cristo triplicou. Não está escrito na Bíblia de vocês: eu disse que vocês são deuses? Se são deuses aqueles que confiam na palavra do Criador, muito mais eu, o escolhido e enviado do Criador ao mundo. Se a Bíblia de vocês diz isso, onde está então a heresia ou blasfêmia quando digo que sou filho do Criador, ou que o Criador está em mim? Se eu não tivesse feito sinais, vocês não acreditariam em mim.
E mesmo tendo feito muitos sinais, vocês ainda não acreditam, assim não acreditam em mim. Mas, mesmo assim, eu faço sinais, para que seja provado que o Criador está em mim. Ao ouvir isso, largaram as pedras e tentaram prender Jesus, mas Jesus conseguiu fugir deles. E o Hanan diz que após Jesus fugir e escapar dos religiosos, ele foi para o Jordão e ali ficou. Multidões foram atrás dele. Muitos diziam, João nunca nos deu um sinal, mas tudo o que ele nos disse sobre Yahshua era verdade. E ali muitos passaram a confiar em Jesus. Então aqui encerra João 10, do 1 ao 42. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Ó, o Rocha tá dando tchau também, ó. Tchau, gente. Beijo.